Tudo bem? Muito boa noite. Nós estamos chegando para uma entrevista especial hoje com uma pessoa que tem uma larga experiência dentro da política e dentro também da polícia. Durante 35 anos, ele ocupou cargos desde investigador da polícia até chegar ao mais alto cargo como delegado da Polícia Civil. Ele foi também secretário nacional de Justiça nos anos de 2007 a 2010, no período do governo Lula. Ele resolveu, depois disso, por conta da saída conturbada até dele do próprio governo federal, resolveu contar aquilo tudo que ele viu, mas, pelo que ele já disse em outra entrevista, ainda falta muita coisa para ser contada, mas ele conta pelo menos boa parte das situações que ele vivenciou dentro do governo federal nesse período de 2007 a 2010. Ele acusa, inclusive, o PT, num livro que ele lançou agora, que foi considerado um livro bomba, Assassinato de Reputações, um crime de Estado. Ele fala sobre o aparelhamento que se deu ao governo federal para atender aos interesses do PT. Ele fala também sobre a criação de dossiês falsos contra adversários políticos do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Dentre esses adversários, o governador de Goiás, Marconi Perillo. Ele veio a Goiânia para lançar esse livro, para uma noite de autógrafos, e comparece ao nosso programa, nos dá o prazer da presença aqui no nosso programa. Romeu Tuma Júnior. Vou tratá-lo por secretário, que foi a última função que o senhor ocupou, secretário nacional de Justiça. Pode ser? Tudo bem? Boa noite, Fica à vontade. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectador. Prazer estar com você. É uma honra para nós estar aqui e poder contar para o seu telespectador aquilo que ainda resta de dúvida sobre o nosso trabalho, nossa atuação e um pouco da nossa vivência durante essa vida aí de 35 anos como servidor público. Tá bem, muita coisa, né? Ficou e o telespectador quer realmente saber, principalmente em relação às questões que são diretamente ligadas a Goiás, diretamente ligadas a essa questão da CPI do Cachoeira, dessa questão dos dossiês falsos que teriam sido forjados, né, pelo governo federal. A gente vai aproveitar essa oportunidade para ouvir o senhor mais detidamente sobre essa questão e, naturalmente, falar de outras também, sobre as quais, inclusive, o senhor queira falar. Para fazer parte também do nosso programa, mais uma vez, convidado especial, o jornalista, radialista Luiz Gama. Tudo bem, Gama? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Romeu Tuma Júnior. Boa noite, telespectador. Obrigado por nos deixar entrar aí na paz e no conforto do seu lar. Se você ainda não leu, procure ler. Nós vamos destrinchar muita coisa desse documento. Isso não é um livro, isso é um documento histórico, né? Assassinato de Reputações, um crime de Estado. Você que gosta de história precisa ler. Você que não gosta de história precisa ler também. Você que vive a política, precisa da política, está na política. Todos nós somos seres políticos. Você não pode viver no Brasil de hoje sem ler esse documento histórico para você compreender o que é a política, o que são os políticos, o que é o governo federal. Enfim, tem muita coisa que vai te interessar hoje e daqui a muitos e muitos anos que você só vai encontrar nesse momento, neste livro. É um convite que faço a você. Obrigado mais uma vez pelo convite, Paulo. É isso, eu que agradeço, né, pela sua presença. A gente vai começar a conferir isso tudo logo depois da vinheta. Fique ligado. Muito bem, programa de hoje recebendo o Romeu Tuma Júnior, ele que é advogado, ele que foi deputado estadual em São Paulo entre os anos de 2003 e 2007, foi secretário nacional de Justiça de 2007 a 2010 no governo federal e acabou de lançar o livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado. O senhor já deu concedeu várias e várias entrevistas a partir do lançamento desse livro, né, e o senhor já respondeu várias e várias vezes as mesmas perguntas, mas algumas serão inevitáveis, né? A gente vai ter que refazê-las ao senhor até para criar, digamos assim, um contexto para o telespectador de Goiás sobre o conteúdo desse livro. Pergunta básica, que faz parte, inclusive, de críticas de adversários seus, é por que só depois contar essa história, por que não contar naquela época em que ela aconteceu? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é sempre importante, porque dá a oportunidade da gente voltar a ressaltar a motivação e a necessidade de ter escrito um livro. Eu, quando passei aquela situação,
que acabou fazendo com que eu saísse do governo, por um fato que eu não cometi, por denúncias que eram levianas e não representavam fatos verdadeiros, tanto que eu nunca fui indiciado, não fui processado, não fui denunciado, não fui julgado. Eu procurei esclarecer aquilo, procurei a imprensa para falar, procurei a própria justiça para tentar verbalizar o que estava acontecendo. Na justiça as portas estavam fechadas, porque diziam que eu não era investigado. Então eu não tinha o que falar na justiça. E a imprensa nunca quis me ouvir, porque sempre noticiavam aquilo que era colocado como prato feito pelo governo, me acusando de ter ligação com uma suposta máfia que nunca existiu, nunca foi investigada. A máfia chinesa. Mas o senhor conhecia o Paulo Lie? Conheci o Paulo Lie, ele foi preso e tinha trabalhado comigo. Como conhecia e trabalhei com um monte de gente que hoje está na papuda. Eu não tenho responsabilidade sobre isso, mas o Paulo Lie nunca foi chefe de máfia nenhuma. E nunca foi investigado em nenhuma máfia. E eles fizeram aquela clonagem de situação para que aquilo ficasse uma marca registrada nas minhas costas, como se eu fosse ligado a algum mafioso. O que não era verdadeiro, o que não era fato. E eu tentei explicar isso à época, nunca consegui falar sobre isso. Então, com a minha saída, eu resolvi escrever aquilo que eu não pude falar. Então, as pessoas que não puderam me ouvir porque não me deixaram falar, são obrigadas a me ler. Por isso o livro. O livro é nada mais, nada menos do que uma peça de defesa. E a minha contribuição histórica como funcionário público. Eu fui 35 anos servidor público. Eu acho que todo servidor público deve prestar conta da sua carreira. O único patrimônio que eu tinha era um patrimônio moral, eu não tinha bens. Eu tinha minha reputação. Quando eles assassinaram a minha reputação, muitas pessoas me seguiam, me honravam com a confiança, me honravam com a amizade e me honravam orgulhosamente com a companhia profissional e funcional. A essas Mas muita pessoas, gente se afastou do senhor na época? Algumas pessoas, sim. Eu não tive contato, eu não pude mais falar com essas pessoas. Eu era presidente da ENCLA, eu tinha contato com uma série de autoridades que confiavam em mim. Eu precisava dar explicação para essas pessoas do que havia acontecido. Então foi a forma de eu prestar essa possibilidade, não como juiz da história, longe de mim ser o juiz da história, mas eu precisava contribuir historicamente para que aquele que for responsável pelo julgamento da história ter os elementos necessários para provocar esse julgamento de uma forma justa. Então, eu precisei fazer todo esse retrato do que havia acontecido, por que havia acontecido, para que as pessoas pudessem ter acesso ao que aconteceu comigo, qual foi a injustiça que eu sofri, para que servisse de alerta também para que novas injustiças não ocorressem. Então, o relato é uma história, é uma prestação de serviço e uma prestação de contas, mais do que isso, de um servidor público que militou 35 anos servindo a sociedade. E ao se aposentar, apresenta à sociedade um relatório da sua vida profissional. É isso o objetivo do livro. Doutor Romeu Tuma, eu li atentamente o seu livro, muito bem feito, uma história bem contada, né? É uma peça realmente extremamente interessante do ponto de vista da história e do ponto de vista da política brasileira. Ponto. O senhor relata os motivos que o levaram a produzir tal obra. E evidentemente que está muito claro, pelo tudo que o senhor tem mostrado nas suas entrevistas, no próprio livro, né, os motivos. Né, as denúncias que nunca foram comprovadas. Perfeito. Agora, o que é que levou, o que foi que motivou o pessoal do governo, o pessoal que começou através dessas denúncias a assassinar a sua reputação? Porque o senhor é filho de um dos homens mais importantes da história moderna do Brasil, o delegado federal Romeu Tuma, ex-senador da República, que era aliado, amigo pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o homem forte dos dois governos do PT, do dele e do atual governo da presidente Dilma. O senhor, inclusive, exerceu um cargo da extrema confiança, né, do próprio presidente, que foi a Secretaria Nacional de Justiça. O que foi que o senhor fez? O que foi que mudou na história, né, da confiança do senhor com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, com os governos do PT, para que chegássemos ao ponto das denúncias que nunca foram comprovadas contra o senhor? O começo, o início do assassinato da sua reputação. O que foi que o senhor fez que motivou tudo aquilo? Eu acho que o que foi que eu não fiz. Eu tenho convicção que alguns interesses eu acabei prejudicando. Alguns interesses que não eram republicanos, certamente. Eu, quando fui convidado para ser secretário nacional de Justiça, aceitei um convite com muita honra. Eu, como delegado de polícia, que havia
aprendido no dia a dia a combater os efeitos da violência, e aprendi, obviamente, com essa militância, a verificar as causas, e depois de ter exercido um mandato parlamentar, aceitei com muita honra ser secretário nacional de Justiça, porque tinha todo o conhecimento da causa e efeito da violência. Então era uma posição que eu poderia efetivamente contribuir para a sociedade. Encontrando mecanismos, a gente pudesse dar uma contribuição muito forte nesse sentido, de primeiro integrar Estado, município e federação, despolitizando o debate da segurança pública, sim, criando mecanismos para a gente combater efeito e causa, efetivamente eliminando a questão, os problemas que a gente tem na segurança pública. Então, foi motivo de muita honra. O presidente já me conhecia há muitos anos, desde a época do DOPS. Então, conhecia meu trabalho, confiava em mim. Então, aceitei um cargo para servir a nação. A partir do momento, talvez tenham me pedido coisas que eu deixei de fazer, porque eram interesses que eu julgava impertinentes, interesses que não eram republicanos, de servir interesses que não eram de Estado, mas de instrumentalização da secretaria que eu era titular, eu não atendia. E isso eu não revelei com o livro, eu revelava lá dentro, eu negava e representava contra isso. Eu mandava apurar, mandava investigar tudo aquilo que era pedido, que não era republicano, que era ordem legal, além de não cumprir, eu mandava apurar. Muitas coisas eu mandei apurar, não sei o que deu. Precisaria até ver o que aconteceu com isso. Mas eu eu batia de frente com alguns interesses que eu acho que eram escusos. Eu lembro de investigações que a gente fazia de muita repercussão. A própria questão do Banco Oportuno, do senhor Daniel Dantas, eu bloqueei 3 milhões de dólares, 3 bilhões de dólares da Operação Satyagraha. O bloqueio quem fez foi um órgão da minha secretaria, o DRCI. Então, logo eu saí, esse dinheiro foi desbloqueado e, para minha surpresa, depois de alguns meses, tinha um depósito de 1,5 milhão na conta do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que depois migrou para a campanha presidencial. Quer dizer, então, esses interesses que a gente deve ter... Como doação oculta? Não como doação dele. Pior apareceu ainda, mesmo. Apareceu porque eu consegui porque identificar. Se usa muito o artifício da doação oculta. Para o partido, ela apareceu. Para a campanha, ela foi oculta. Para o partido, ela foi efetiva. Para a campanha presidencial, então, ela foi oculta. Alguém que está sendo investigado pelo governo e tem uma disputa violenta com o governo, doar 1,5 milhão depois que eu saí, ficou uma coisa muito estranha. Dentre essas coisas que o senhor disse que se recusou a fazer, vamos entrar já na questão dos dossiês, né? Porque é a oportunidade que a gente tem de ouvi-lo sobre uma questão que diz respeito, né, Gama, a vida política até aqui em Goiás. A questão do dossiê contra o governador Marconi Perillo. Gostaria que o senhor contasse como surgiu essa história. Eu estava no meu gabinete, fui chamado ao gabinete do ministro da Justiça, à época, que me apresentou uma pasta com uma documentação dentro, dizendo que tinha recebido no Palácio do Planalto, que era uma documentação pertinente a algo irregular, que o então senador Marconi Perillo, hoje governador do estado, teria uma conta, algo assim, no exterior, precisava ser investigado. Eu, quando deparei com aquilo, já óbvio, lógico, com toda a experiência que a gente tem na polícia, quando eu deparei com aquilo, eu vi que aquilo era um dossiê, alguma coisa que não me cheirava bem. Era apócrifo e eu falei para o ministro, quem entregou isso para o senhor? Ministro Luiz Paulo Barreto. Isso, que então o ministro Luiz Paulo Barreto, da Justiça. Ele falou que tinha recebido no Palácio do Planalto. Eu falei, você devia devolver isso. Eu discorro sobre isso claramente no livro. Sim. Mas, resumidamente, eu estou repetindo. Eu falei, você devia devolver isso lá, porque isso aqui é um dossiê, é apócrifo, e isso pode ensejar um crime de responsabilidade contra o senhor e contra o presidente, foi ele que entregou. Eu não vou fazer investigação sobre isso, a não ser que alguém assine me encaminhando isso oficialmente. E ele disse que era o presidente que tinha mandado. Que tinha recebido o gabinete do presidente, do ministro Gilberto Carvalho, do presidente, enfim. Sim. E eu até alertei, que era meu papel, eu era um secretário nacional de Justiça, e meu papel como assessor é alertar. Isso aqui é uma responsabilidade, vocês podem estar assumindo um crime de prevaricação e crime de responsabilidade na figura do presidente e na figura do ministro. E ele ficou preocupado, não sabia como desenvolver aquilo. Eu falei, eu não vou aceitar, isso não dá para fazer. Até porque a gente não faz, é um absurdo, não dá para instrumentalizar a secretaria. E recusei fazer aquilo. Aquilo gerou um mal-estar no governo, nos bastidores. Enfim, aquela documentação voltou, depois houve acabou vazando alguma coisa na imprensa, o senador teve acesso, porque havia acho que uma questão política por trás daquilo.
algum jogo político no Estado. A gente sabe claramente, sabia dentro do governo, que o presidente tinha verdadeiro ódio com relação ao governador, ia tentar de todas as formas atingi-lo politicamente. Tentou lá, tentou posteriormente na questão da CPI. Se tiver outra chance, vai tentar também, porque ele tem alguns alvos que ele não perdoa por questões de embaraço que criaram o governo dele, como a questão do mensalão, a questão da CPMF, enfim. Ele é o tipo de pessoa que guarda esse ódio? A gente sim, com certeza, com certeza. Isso foi por conta da conversa que o governador Marconi teve com ele em 2004. O alerta de que havia a questão do mensalão. O mensalão. Exatamente. Quer dizer, Lula, o senhor conheceu bem Lula, né? O senhor relata, inclusive, a convivência que o senhor teve, de ele dormindo, inclusive, na sala. Quer dizer, o senhor teve uma conversa muito próxima de Lula. É importante você colocar isso. O senhor considera que hoje ele seja vingativo? E antes ele não era? Ou ele sempre foi assim e o senhor só agora descobriu? É o jeito dele. A importância do livro ter essa concepção que ele tem e eu contar esses episódios lá de trás é para mostrar a autoridade que eu tenho para contar quem é ele. Para esclarecer esses fatos. Porque não seria possível alguém que serviu o governo 3 anos identificar a personalidade de um presidente. Então eu precisava mostrar para quem não me conhece, para quem não conhece a minha história, que eu não ouvi dizer. Não foi só meu pai que me contou, eu convivi com ele. Eu vivi lá atrás, quando eu tinha 18 anos, e era policial. Eu acompanhei essa vida dele. Eu conheci o Lula na primeira, segunda e terceira fase. Lá atrás, em 78. Como sindicalizado, e alguém que era usado pelo regime para evitar o crescimento do Brizola, para evitar o crescimento da esquerda mais radical. Conheci ele na fase de criação do PT, que se afastou um pouco mais do sistema, e depois na terceira fase, já como presidente. Então você constrói, eu construo a minha reputação e a minha história para mostrar como é que eles destruíram. Pois é, mas o senhor só descobriu isso em Lula agora? Ou desde lá atrás o senhor já sabia que ele tinha esse comportamento? Não, mas você... Não é isso. A questão é que quando o indivíduo atinge o poder, e o projeto que ele criou, obviamente só se concebeu agora. E aí se percebeu que não era um projeto de nação, era um projeto de poder. Você conhece os homens depois que você dá o poder para ele. Então, quando a pessoa chega ao poder, aí você sabe quais são as suas credenciais. Existe uma na questão do dossiê. Você me permite, só para não perder também um gancho, mas existe uma foto bastante emblemática, a qual o senhor se referiu, inclusive, em várias entrevistas, eu gostaria, né, de colocar, que é a foto que, inclusive, é facilmente encontrada no Google, bastando digitar Lula no Camburão. Que emblema existe nessa foto aí? Você vê o seguinte, quem está dirigindo a viatura é o Armando Panico. O Armando era escrivão do meu pai. O Lula está no banco de trás, está fumando. Você imagina o seguinte, um indivíduo que está preso na época da ditadura, como preso político, se era possível um indivíduo preso político. Inclusive na porta. Na porta, atrás do motorista. Isso não é para da polícia. Jamais. O preso não pode andar na porta. Hoje, se você levar um indivíduo preso nessa situação, o policial vai ser vai sofrer um processo administrativo e provavelmente vai ser suspenso. Ele pode abrir a porta, ele pode agarrar o pescoço do policial, fazer a viatura tombar. Você não pode fumar dentro da viatura, o risco de incendiar. Enfim, quer dizer, ali não há a menor chance de ser um preso. Não há hipótese de um preso andar nessa condição. E quando mais na ditadura. Você imagina um preso político, símbolo do regime, de alguém que estivesse enfrentando o regime, numa condição dessa, quer dizer, tranquilamente, fumando ainda. Quer dizer, então, isso mostra, quer dizer, não foi eu que fotografei. Isso mostra o quê? Mostra a intimidade dele, que ele tinha regalias, que ele tinha intimidade. Você tem uma ideia, ele às vezes a esposa dele era buscada em casa para visitar ele e era o motorista do DOPS que ia buscar. Quando minha mãe tinha que deixar meus irmãos na creche, eu pegava vários ônibus para ir dar aula. E a história de ele ser informante? Até onde foi esse envolvimento dele com o governo militar? Ele era informante do meu pai. Sim. E, obviamente, por tabela ao regime. Sim, claro. Agora, as coisas naquela época eram compartimentadas. Não era o regime inteiro que sabia disso. Até porque se soubesse, matava ele e meu pai. As coisas são compartimentadas. Nós vivíamos uma revolução. Nós tínhamos terroristas do outro lado também. Então as coisas não são assim. As pessoas acham que o informante tem que fazer relatório e assinar. A gente, para assinar cheque, hoje tem medo. Imagina se alguém vai dar uma informação e assinar. Não mais naquela época, né? O senhor fazendo essas revelações, quer dizer, agora, seria de se esperar que houvesse algum tipo de reação, principalmente por parte do ex-presidente Lula. Houve? Não,
Não, até porque é verdade. Que tipo de reação que ele pode ter? Eu até acho estranha essa pergunta, porque as pessoas ficam provocando o Lula a fazer algum tipo de reação. Sim. Se ele chegou a ter com o senhor uma relação próxima, como teve quando o senhor era secretário nacional de Justiça, é de se imaginar de que ele poderia conhece, ter sabe que eu sou absolutamente transparente. uma liberdade de ligar para o senhor, falar, turma, que isso? Né? Ou alguma coisa assim, ou processar o senhor, quer dizer, nem uma coisa nem outra. Processar porque eu estou falando uma verdade, quer dizer, porque eu estou revelando fatos verdadeiros do nosso convívio. Isso atinge Lula? Amizade. Lula, imagina-se que ele tenha, não, uma cobertura, uma aura, sei lá, alguma coisa assim, que faz com que as coisas não o atinjam, né? Tanto que ele se reelegeu em pleno período do mensalão e conseguiu eleger Dilma, que era uma ilustre desconhecida, digamos assim. Quer dizer, isso atinge Lula? O seu livro chega a causar algum dano a ele? Ou pelo menos estabelecer a verdade, como o senhor pretende? Eu faço uma outra leitura. Eu acho que a população estava muito menos preocupada com política do que está hoje. O próprio livro demonstra isso. Eu fiquei muito surpreso e não fiquei feliz com o volume de venda do livro e com a audiência que deu o programa do Roda Viva. Foi a audiência histórica, 27 anos de programa, não teve a audiência que teve quando eu fui lá, o que me surpreendeu muito negativamente. E o livro está vendendo, já vendeu quase 70 mil livros, o que é um péssimo sinal. Por quê? Porque é um livro que trata historicamente de bastidor de uma situação que eu passei e de um estado policial que nós vivemos. Então ele tem uma importância histórica para alertar a sociedade do que está acontecendo. E a justiça também para abrir os olhos. Porque a justiça tem um pouco de responsabilidade. Porque se a polícia vive e faz isso, é porque a justiça também tolera. Então tem esse também simbolismo, não só de passar uma prestação de contas que eu faço, resgatar a minha história, mas também dar um alerta para que a justiça abra os olhos. Mas a partir do momento que um livro desse tem tanta aceitação e a população, eu percebo que está ávida por conhecer a verdade, e um programa de debate como o Roda Viva tem a audiência que teve, é porque ao menos a população acordou. Então ela quer saber o que está acontecendo. Porque o que a gente tem que ter certeza, e a população precisa entender, é assim, o mandato não é do eleito, é do eleitor. Quem coloca o político lá, deputado, vereador, senador, presidente da República, é o eleitor. Ninguém é colocado lá porque passa num concurso. Para juiz, promotor, a gente passa no concurso. Para ter um programa como você tem que ter a sua vocação e você conquista isso. Não sou eu que te dou isso. Agora, para o indivíduo exercer um mandato, é o povo que dá. O meu voto é igual ao seu, não tem diferença. E o povo esqueceu de cobrar e acompanhar. E o povo tem que parar de reclamar se não acompanhar. Metade da população não lembra em quem votou. Verdade. A outra metade lembra, mas não acompanha. O importante é acompanhar o dia a dia. Aí quando acontece de vir um livro contando o bastidor, todo mundo não se assusta. Isso é um bom sinal. É ruim porque mostra que o nosso nível de transparência na vida pública é zero. Isso mostra que, por outro lado também... Por outro lado, o povo acordou. O próprio jornalismo não tem levado a informação não tem levado. Leva completa. O meu caso, por exemplo, ninguém nunca se preocupou em falar, bom, ele era ligado a alguma máfia, então tá, vamos ver o que deu aquilo. Ninguém nunca preocupou em levar essa informação para o cidadão. Sim, Gama. Ainda em relação ao dossiê, eu queria, por gentileza, que o senhor explicasse. O senhor mandou investigar a origem, o senhor soube, viu evidentemente na hora que era um documento apócrifo, que apesar de ser uma ordem da presidência, né, do gabinete da presidência, lá do Palácio do Planalto, o senhor disse não pode, porque ninguém assina, se assinar eu toco para frente, mas a origem daquele documento falso, daquele documento fajuto, no caso específico aqui do governador Marconi Perillo, o senhor mandou investigar, o senhor soube quem fez aquilo, se tinha gente aqui do Estado envolvido, qual foi o feto que produziu aquele feio parto? Eu tenho informações de que havia envolvimento de um parlamentar, de que havia envolvimento de um promotor, de que isso foi concebido definitivamente no Palácio do Planalto, mas, à época, eu fiz um ofício sugerindo ao ministro que fosse encaminhado para a Polícia Federal investigar efetivamente e responsabilizar os autores. A origem daquele documento. A origem e os autores, independentemente de quem fosse.
Essa resposta eu não sei, deve estar na polícia. Eu sugeri que fosse investigado oficialmente. Porque aí você tem que fazer uma investigação para provar aquilo que a gente suspeitava. As informações que o senhor teve em relação à origem são apenas aquelas que o senhor coloca no livro aqui, exatamente, que foram lhe passadas pelo Gilberto Carvalho e pelo ex-ministro Luiz Paulo Barreto. Exatamente. Só essas, exatamente, as informações que o senhor teve. Agora, é importante deixar claro, eu não vi e fiquei calado. Eu mandei apurar, naquele exato momento. Inclusive, acho que no livro eu junto esse documento que eu sugiro encaminhamento. Né? Tá lá o encaminhamento seu. O senhor conta também que foi... o senhor contou para o seu pai, né? Que era senador... Comentei por quê? Porque, ao mesmo tempo, surgiram alguns boatos na imprensa. Porque é onde faz o assassinato de reputação. Eles não procuram investigar. Por qual era o objetivo daquilo? Eu vou explicar claramente, que talvez isso não esteja no livro, e eu vou explicar para vocês aqui de uma forma inédita. Como é que se assassina a reputação, qual seria o objetivo no caso do senador Pirillo. Que era vice-presidente do Senado na época. Se eu aceito aquele documento, mando para o DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, e falo, encaminho para apuração. Eles vão instaurar um procedimento e vão pedir cooperação para algum país. Sim. Queremos saber se essa pessoa tem conta nesse país. Ali está assassinada a reputação. Por quê? No momento que eu fizer aquilo, independente da resposta, viu, olha, ele não tem conta, não tem nada que o incrimine, não tem nenhum problema, eles vão divulgar para a mídia que a Secretaria Nacional de Justiça está investigando o senador Pirillo com conta na Suíça. Aquilo vai sair na imprensa, evidentemente. As especulações começam, a reputação dele está assassinada. Aí o tribunal do Google, como o senhor explica no livro, acabou, já dá a sentença. Acabou. Então, ainda mais porque era um período de pré-eleição já. Sempre assim. E para quem é político, para quem vive de política, e para quem é servidor público, qualquer mácula na sua imagem, por menor que ela seja, hoje com o advento da internet, ela fica no tribunal do Google, acabou. Você não pede muito atestado de antecedentes para alguém. Você vai no Google e dá uma busca, acabou. Outra coisa, o senhor publica também um documento... Então, o fio da faca que você vive, quer dizer, a hora que você aceita um papel daquele e fala, deixa que eu vou checar, ele já vaza, já tem investigação contra o fulano. Porque qualquer documento que você manda para algum lugar, já é uma investigação na cabeça deles. O fulano e tal está sendo investigado. Até ele desmentir, falar, não, isso é um documento falso, mandaram ver, mas não existe, acabou. E esse dossiê em relação ao senador Marconi, então senador na época, ele foi tão fajuto que o nome do senador estava errado. Ele chama-se Marconi Ferreira Pirillo Júnior. Lá não tinha o Júnior, quer dizer, seria o pai dele. Mas tenha publicado aqui no livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado do delegado Romeu Tuna Júnior, um documento do então senador, fazendo uma denúncia à Polícia Federal, aliás, ao Ministério da Justiça, para que investigasse o dossiê. E aí ele dá detalhes do dossiê, e tendo inclusive acesso ao dossiê. Quem passou, o senador Marconi Pirillo, teve acesso a esse dossiê através do senhor ou através do senador Romeu Tuma, que já tinha sido informado? O senhor pode responder logo depois do intervalo? Eu tenho que chamar o comercial, mas a gente volta já. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando. O nosso programa de hoje recebendo o advogado Romeu Tuma Júnior. Ele que foi deputado estadual em São Paulo, foi secretário nacional de Justiça e é autor do livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado. Final do bloco anterior, Luiz Gama, que mais uma vez participa do nosso programa, fez uma pergunta que gostaria que você refizesse bem objetivamente para a gente ouvir a resposta. No caso específico do senador Marconi Pirillo, na época, o dossiê falso não deu em nada. Por quê? O plano do Palácio do Planalto não deu certo porque Marconi teve acesso ao dossiê e ele denunciou na imprensa e denunciou no Ministério da Justiça. Como é que o Marconi teve acesso a esse dossiê? Na verdade, não deu certo porque eu não mandei para frente. Porque exatamente. Se eu tivesse mandado para frente... Começou pela sua recusa, né? Que era o objetivo. Que a hora que você passa a investigar, ele só dá notícia. Começou a investigar, não vai dar nada, mas a mácula está colocada. A Inês já é morta. A Inês já é morta. Eu não sei como ele teve acesso. Eu sei que aquilo vazou de alguma forma dentro do Congresso, porque acho que também em Goiás aquilo começou a borbulhar aí na sociedade, que havia esse dossiê. Eu sei que eu pedi apuração e, paralelamente, também o senador fez algum pedido para o Ministério da Justiça, que eu também não sei como é que acabou aquilo. Depois de eu sair,
Logo em seguida... Até hoje não tem resposta. Eu não tenho resposta. Eu não teria, e ele não tem também, eu até não hoje. sei se ele tem resposta, eu não tive contato com ele. Mas, enfim, meu pai era corregedor do Senado. E quando aquilo começou a borbulhar na imprensa, antes que ele tomasse alguma providência e fosse induzido a erro, eu tomei o cuidado de alertá-lo. Liguei, senador Romeu Tuma, pai, cuidado que isso me cheira a armação. Me pediram um negócio que eu recusei a fazer. Então fique esperto, se tiver esse boato com relação ao dossiê do senador Marconi Perillo, dê uma olhada para não instaurar procedimento antes de checar. E acho que o próprio senador Marconi Perillo procurou o senador Romeu Tuma, na época, meu pai, como corregedor do Senado, para avisar, olha, estão tentando armar alguma coisa. E aí, acho que aí as coisas... O senhor teve algum tipo de relacionamento com o então senador Marconi Perillo nessa ocasião? Não, nunca tive. Acho que encontrei com ele algumas vezes, porque eu era secretário nacional de Justiça, e a gente ia muito ao Congresso pedir para agilizar votações de projetos de interesse da ENCA, por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro, que já foi aprovada, essa nova lei de combate à corrupção no âmbito das empresas, enfim. Mas, assim, contato não tinha. Ele era apenas um indivíduo, vice-presidente do Senado, e me cabia a mim, como secretário nacional de Justiça, defender os interesses da legalidade, quer dizer... Independente de ser amigo ou não, ele não era seu amigo? Não, de forma alguma. Mas não deu certo a questão do dossiê, o Planalto depois tentou na CPI do Cachoeira, correto? E deve tentar mais alguma coisa, né? Ah, não tenho dúvida. Eles têm... O presidente Lula tem... ojeriza pelo senador e vai tentar sempre. Eu escuto aí... O senhor disse uma frase que Lula abraçaria o capeta, se fosse preciso, para tirar Marconi Perillo da cena política? E acho que abraça mesmo. E vejo até que ele vai tentar lançar um candidato em Goiás para tentar derrotar o Perillo, que é o sonho dele. O sonho de consumo dele hoje é derrotar o Perillo. E até alerto, porque ele costuma fazer as pessoas de fralda. Eu já falei isso. Inclusive me intitulo um fraudão aí. É verdade. O senhor usa essa palavra, fraudão. Quem seria esse candidato? Eu alerto o dono do frigorífico para tomar cuidado para não virar o próximo fraudão no Lula. Seria esse? Então, esse candidato, ele tem que na sua cuidado. Opinião, estaria sendo preparado por Lula? Tem que tomar muito cuidado, porque eles são usados como fralda, depois descartado. Que coisa. O senhor denunciou um negócio que eu acho da maior gravidade no livro, que é o Estado policial, o aparelhamento da Polícia Federal, dos instrumentos, né, de polícia que a federação tem em favor do governo, né? A Polícia Federal passa a ser uma polícia de governo e não uma polícia de Estado. E aí o senhor fala do MCCD, o Método Científico Cronológico Dedutivo, o PCD, que é o Procedimento Criminal Diverso, que são aberrações jurídicas escandalosas que assassinam mesmo, são armas mortais no que diz respeito a assassinar a reputação de alguém. Isso acontecia quando o senhor era secretário nacional de Justiça, continua acontecendo nos dias de hoje? Esse escândalo permanece aqui no Brasil, doutor Romeu? Olha, Gama, eu te parabenizo por ter ido no ponto X do livro. Eu acho que o grande ensinamento do livro está aí. O grande alerta do livro está nisso. Eu acho que esse é o alerta, essa é a lição, esse é o legado desse livro. Que a Justiça tenha consciência e breque esse estado de coisa. O Estado policial existe. Eu não sei se dossiê eles continuam fazendo, seria leviano eu falar isso, porque eu não estou lá. Mas o procedimento criminal diverso, o método cronológico, científico, dedutivo, continua acontecendo. Inquérito sendo feito na área de inteligência, continua acontecendo. Isso é muito grave, porque fere frontalmente e mortalmente o direito à ampla defesa, fere os preceitos constitucionais. Você, além de fazer as gravações telefônicas, as pessoas fazem dedução daquilo que é gravado, daquilo que é ouvido. Quer dizer, as gravações não são transcritas, eles confundem o relatório do resumo das gravações, como determina a lei, com a degravação total, com o relatório de inteligência que é juntado no inquérito, coisa que não acontecia nem na época da ditadura. Por isso se procura os arquivos da ditadura. Porque eram arquivos. Eram arquivos. Nem KGB utilizava desses procedimentos. Né? Todo mundo procura os arquivos da ditadura. Por quê? Eram relatórios que iam para o arquivo. Eles serviam para subsidiar a autoridade superior. Eu faço um relatório do que eu acho. E o meu chefe lê e deduz e faz e toma a atitude que ele quer. Mas ele nunca junta aquilo como prova. O que eu acho não pode ser prova de nada. Veja o caso, por exemplo, do Paulo Lee. Por que eu falo que a imprensa não se aprofundou? Ele estava sendo gravado, porque eu estava sendo gravado. Ele foi encontrar o presidente da República dentro do Ministério da Justiça e entregou um presente para o presidente, porque teve o lançamento da lei da anistia. Ora, se ele era um mafioso,
Por que a Polícia Federal, o órgão de inteligência da Polícia Federal que estava grampeando ele e a mim, não avisou, presidente, o senhor não pode receber esse indivíduo porque ele é chefe da máfia. Ele foi jantar com o ministro Tarso, porque eu fiz aniversário, ele foi num jantar e o ministro Tarso também foi. Quem fazia a segurança do ministro era a Polícia Federal. Sim. Por que não avisaram? Olha, só vai indo jantar com o chefe da máfia. Que chefe da máfia era esse? O senhor disse que a Polícia Federal está então, em ela desvio está de função. instrumentalizada para atingir algo. Quando você nomina um alvo para investigar, no meu tempo eu fazia prova para prender alguém. Hoje eles prendem alguém para depois buscar prova. É uma completa inversão de valores. O senhor fala de uma maleta também? Que eu aqui quero ressaltar que não é toda a Polícia Federal. Nós temos gente boa, gente competente, gente honesta, trabalhadora, que está sofrendo violentamente um assédio do governo. Polícia Federal, me permita antes, Gama, que fez duas paralisações nos últimos dias, e nós conversamos, inclusive, com o presidente do sindicato, né, dos policiais federais, e com mais alguns integrantes da Polícia Federal. E dissemos a eles que o senhor estaria aqui no programa. Então, eles fazem um comentário sobre o seu livro, sobre as denúncias que o senhor faz em relação à Polícia Federal, que eu gostaria que o senhor acompanhasse agora. Para o presidente do Simpef Goiás, Adair Ferreira, a saída de Romeu Tuma Júnior do cenário político está diretamente ligada às denúncias feitas por ele no livro Assassinato de Reputações. Deve ter alguma ligação, né? Porque o que o Romeu Tuma Júnior fez, ele passa muito do que acontece dentro da Polícia Federal. E o Romeu Tuma diz muito disso no seu livro e diz coisas técnicas que realmente acontecem na polícia. Então, nós queremos nos livrar disso aí. Nós queremos ter liberdade para investigar corruptos. Eu tenho certeza disso. Nenhuma voz que discorde dessa política implantada por esse governo consegue palanque para continuar muito tempo na vida pública. Em algum momento, lá atrás, ele deixou de ser útil para o governo por suas convicções. Então, à medida que ele externa essas convicções e elas vão de frente com o Ministério da Justiça, eu acredito que sim. Ainda segundo os policiais federais, as denúncias com relação aos crimes do colarinho branco feitas no livro são documentadas e reais. Segundo a leitura que eu venho fazendo do livro e segundo as próprias informações do denunciante que ocupou um cargo no governo desse partido que está no governo hoje, dá para se notar que sobre tudo o que ele falou, ele tem um embasamento documental para comprovar essas denúncias que ele vem fazendo, que vão, inclusive, no sentido do que nós estamos nos manifestando aqui. A questão da falta de consideração do governo com a área de segurança pública. O que ele disse lá é 100% de verdade, não tem nenhuma maquiação, não. Nós sabemos já das denúncias, nós, inclusive, da Federação Nacional dos Policiais Federais, estamos preparando uma matéria para corroborar as afirmações do Romeu Tuma Júnior nesse livro. Tá, isso respalda tudo que o senhor disse, né? Isso reconforta o senhor? Sem dúvida nenhuma. Eu quero até homenagear os agentes federais, porque a gente, quando faz o livro, dá a impressão que a gente generaliza. Eu sempre fui contra qualquer tipo de generalização. Eu servi muito tempo à Polícia Federal, fui chefe da Interpol na Polícia Federal, tenho muito carinho, muito respeito pela Polícia Federal, pelos componentes da Polícia Federal, os policiais que estão aí nas fronteiras, lutando por uma segurança melhor para o país. E quero aqui prestar minha homenagem. O governo efetivamente instrumentalizou a Polícia Federal com ferramentas para servir o governo e não o Estado brasileiro. E essas pessoas estão sendo moralmente assediadas. Eu quero aqui me solidarizar com eles. Acho que realmente estão vivendo uma situação muito delicada e peço aqui à sociedade que ajude efetivamente os policiais federais a saírem dessas amarras que hoje eles mesmos estão tentando se desvincular. Eu acho muito importante esse movimento e a gente torce aqui, espero ter contribuído para que isso possa acontecer efetivamente. E eles disseram aí, né, Gama, que vão criar um movimento, até uma matéria, um movimento nacional para respaldar isso tudo que o senhor afirmou. Movimento e documento, eu estava dizendo. E documento. Porque o que a gente escreve é a pura verdade, né? A gente escreve com a alma, escreve com a verdade, não tem nenhum tipo de comprometimento. Enfim, eu quero aqui prestar minha solidariedade, especialmente aos agentes federais, por tudo que tem passado.
e os escrivães, que a gente conhece muito bem a atuação deles. Todos esses detalhes nós estamos tocando aqui com o doutor Romeu Tuma Júnior, né? Você aprofunda em cada um desses detalhes ao ler o livro. Tem uma parte também, na página 131 a 149, o senhor fala lá do organograma de poder dentro desse estado criminoso que a gente percebe, e lá o senhor diz que esse governo teria gente especializada em crimes de sangue, crimes de razão e crimes de opinião. E tem uma outra parte lá, quando o senhor fala também nesse PCD e nesse MCCD, o senhor fala de uma maleta que eu achei um negócio assim escandaloso, quase inacreditável, que é o cidadão, que é a polícia grampear uma pessoa sem autorização da justiça, sem a participação inclusive das telefônicas. Quer dizer, um negócio impensável. E que acontece, acontecia e permanece acontecendo? Existe, essa maleta existe, ela faz tudo isso mesmo. Já tem várias versões dela, algumas até talvez mais modernas do que essas que eu relato. Já existe uma que faz o grampo em telefone físico da mesma forma, que é muito mais complicado. Não precisa pedir para ninguém. Ela faz o papel da telefônica. Ela substitui a herb, a antena, sim, que repete o sinal do telefone celular, e agora ela faz também, de uma forma de reprodução do sinal, do próprio telefone físico. Quer dizer, o perigo disso é um negócio escandaloso, doutor. Escandaloso. É o Estado policial. Por isso que eu falo, tem que ter um limite. Nós temos uma situação muito grave com relação à escuta telefônica. Eu diria mais do que banalizada, ela está prostituída. Nós temos alguns juízes que viraram, ao invés de ser fiscal do inquérito, viraram parte no inquérito policial, querem ser policiais, em vez de ser juiz, magistrado. Quer dizer, isso é grave. A gente precisa ter um alerta e as coisas precisam mudar. Sobre isso, a gente tem inclusive uma participação aqui também do pessoal da Polícia Federal, fazendo uma pergunta ao senhor. Veja qual é. O estado da Polícia Federal hoje, Romeu Tuma Júnior, é fruto de um processo de deteriorização, de um processo pensado para destruí-la? Eu queria saber se você confirma isso aí. Eu não tenho dúvida. Quando você instrumentaliza uma instituição para uso direcionado politicamente ou pessoalmente ou para algum interesse que não seja republicano, você tem por objetivo também o enfraquecimento da instituição, para que ela não se volte contra você. Então, a hora que você enfraquece a instituição, e como é que você enfraquece? Além do uso dela indevido, você enfraquece ela através da qualificação do pessoal, através da questão salarial, através de um plano de carreira que não é feito. Então, como é que você fortalece uma instituição? Você paga bem, cria um plano de carreira efetivo, onde as pessoas galguem os postos através da meritocracia. Aí você fortalece de tal forma que ela vira uma instituição de Estado. Ela não permite mais, através de mecanismos legislativos, que ela possa ser instrumentalizada. Então, quando você esfacelam uma instituição, é nesse objetivo. É para você poder instrumentalizar. Sobre a questão do processo, a gente vê essa outra pergunta, então, da polícia. Veja só. Eu gostaria de perguntar para ele sobre o nosso modelo de polícia judiciária, que está sendo feita essa questão do inquérito, que um dos únicos lugares do mundo em que se faz a investigação dissociada do Ministério Público e através do inquérito é no Brasil. É um modelo que já se mostra falido, e eu gostaria de saber dele se ele tem alguma proposta concreta para a modificação desse sistema que nós estamos vendo, que não é eficaz e não logrou êxito em lugar nenhum do mundo. Eu ainda acho que o inquérito é um instrumento necessário e importante, especialmente porque a gente tem um país com uma extensão territorial muito grande, regiões muito distantes, e nós temos uma polícia civil nos estados. Então, a hora que você fala, o Ministério Público vai fazer inquérito, é uma bobagem. Não acredite, porque é uma bobagem. Não tem promotor que vai 3 horas da manhã cuidar de homicídio na periferia. Não tem promotor que vai fazer inquérito quando uma senhora apanhar do marido às 2 da manhã na periferia. Eles vão fazer inquérito que dá visibilidade. Inquéritos grandes que têm projeção. Então, aqui eu não estou falando, não estou atacando, mas estou falando a verdade. Refletores. Refletor. Quem vai cuidar de atender pobre na periferia, que apanhou do marido, que teve o carro furtado, é polícia. Então, nesse tipo de coisa, nosso modelo ainda funciona e é preciso. E o inquérito tem uma vantagem. Ele é um instrumento, para mim, dos direitos humanos. Porque você tem um delegado, que segue a linha de um juiz, você tem um promotor, para colaborar na acusação, e você tem um defensor. A hora que você dá na mão do acusador a peça de investigação, ela sai viciada. Agora, no âmbito federal, você poderia pensar em outras coisas, por quê?
o cardápio de apuração de delitos é diferente. A atribuição é diferente da Polícia Judiciária da União. Poderia-se pensar um modelo. Eu já criaria uma revolução na área de segurança pública. Eu criaria uma nova polícia. Acabaria com o nosso modelo. Unificaria a Polícia Civil e Militar. Como elas não aceitam uma unificação, eu criaria uma terceira polícia. Polícia estadual, com plano de carreira nacional, igual em todos os estados, com o mesmo tipo de nomenclatura, com as carreiras igualitárias, com plano, com projeto salarial igual, que todos os estados fossem obrigados a adotar. E você, com o tempo, ia extinguindo tanto a civil quanto a militar. Você migraria quem tivesse vontade de migrar para essa terceira e nova polícia, e conforme eles iam migrando e se aposentando, os cargos iam sendo extintos. Você teria uma única polícia estadual e a Polícia Nacional, que seria federal. Secretário, o assunto, né, que eu gostaria de ouvir o senhor sobre ele, é um assunto que está aí nas manchetes. As manifestações populares, como é que o senhor tem visto? Eu acho que o povo está cansado de tanta coisa errada que acontece e encontrou o caminho que é ir para a rua e desabafar. O problema é que estão plantando alguns movimentos para evitar que o povo vá à rua pacificamente, e esses movimentos estão sendo colocados propositalmente para criar baderna e tirar o povo da rua. A quem interessa essa baderna? Alguns partidos de oposição, claramente, e a quem está no poder. Quem sempre é incomodado com o povo na rua é quem está no comando. Isso é muito claro, isso é evidente. E isso é muito preocupante. Quando o povo fala que é contra os estádios, contra a Copa do Mundo, o brasileiro não é contra a Copa do Mundo. O brasileiro adora futebol. Todos nós adoramos que tenha um belo estádio no nosso estado. O problema não é você ter um estádio. O problema é você ter uma Copa do Mundo com um belo estádio e você não ter dinheiro para comprar ingresso. Você não ter dinheiro para ter uma saúde de qualidade. Você não ter dinheiro para pegar uma condução. Você não ter dinheiro para pagar uma escola para o seu filho. Você vai ter que ver a Copa na televisão. Aí eu falo, não quero Copa. Eu preferia que esse dinheiro tivesse na saúde, na educação e na segurança. Se eu vou ter que ter uma Copa no Brasil para mim não poder assistir no estádio, então eu não preferia que não tivesse. É isso que o governo tem que ter sensibilidade. O povo não é contra a Copa, o brasileiro é apaixonado por futebol. Ele é contra essa baderna que está aí, essa bagunça, esse descrédito, essa ruaça no sentido de gasto, sem você saber onde esse dinheiro está indo. Qual seria... E aí você faz um investimento bilionário em Cuba, e o Brasil precisando de segurança, educação e saúde. Quer dizer, o povo está cansado disso, de esculhambar, de ser esculhambado, de ser chamado de trouxa, e você querer dar um diploma e querer que cada cidadão ponha na parede. A gente está chegando ao final do programa, mas eu gostaria de retomar aquela questão que foi tratada de forma bem rápida pelo senhor, não sei se de propósito ou não sei se o senhor gostaria de voltar a falar sobre esse assunto, mas tendo em vista essas denúncias que o senhor fez de que houve a primeira tentativa de Lula, né, de assassinar a reputação de Marconi Perillo, usando aqui o título do seu livro. Isso veio, né, primeiro através da questão do dossiê, depois através da questão da CPI. Aí o senhor falou numa possível terceira tentativa que seria na política, na disputa. Que informações o senhor tem que o credenciam a dizer que Júnior do Friboi seria um candidato de Lula e viria com essa intenção? Isso é só palpite. Só palpite. Só estou falando para ele tomar cuidado. Fala de delegado. É só fala de policial. Eu estou só orientando ele a tomar cuidado para não ser usado. O senhor fala também, rapidamente, Paulo, sei que nós estamos no finalzinho, o senhor fala da questão dos pistoleiros virtuais, de um trabalho que é realizado para assassinar as reputações dos alvos do governo, né? Na internet, nas outras mídias. Isso realmente aconteceu, continua acontecendo? Como é que é? A gente percebe que sim. Agora está tendo uma reação. A gente percebe. Eu, no próprio livro, disse que eles eram imbatíveis nisso, mas estou me surpreendendo. A população está reagindo, tem contra-atacado nas mídias sociais, tem se defendido. E o que é muito importante, que me deixa assim, com alento, é que as pessoas não estão engolindo qualquer coisa a mais. A sociedade brasileira acordou definitivamente. Essa tarefa para eles não está mais fácil, assim, não está, né? mais fácil. Exatamente. O senhor falou que pode lançar um segundo livro. Que assuntos teria esse segundo livro? Teria alguma coisa ligada a Goiás de novo, não? Vamos trabalhar. Estamos trabalhando nele, vamos aprofundar alguns capítulos e temos coisa nova aí. Vamos aguardar. Ligado a Goiás, inclusive? Pode ser. Vamos aguardar. Seria para esse ano ainda, esse segundo livro? Eu espero que sim. Tá bem. Esse primeiro livro, né, está nas livrarias e você pode encontrar O Assassinato de Reputações, um crime de Estado. É difícil encontrar na livraria, viu, Paulo? Está difícil, está esgotado. Dr. Romeu Tuma Júnior,
Eu quero agradecer aqui a sua presença, a sua participação no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo, pelo carinho, pela acolhida. Um abraço também, grande amigo Gama aí, pela participação. E, enfim, e ao telespectador que nos acompanhou essa noite. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, Gama. Boa noite. Obrigado, Paulo. Até mais. Grande abraço. Um grande abraço a você também. Obrigado pela audiência.